Vamos aqui então iniciando o nosso estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, Psicografia do Chico. Nós vamos para o capítulo número 3, o Sublime Visitante. Esse é o nosso segundo encontro, para acompanharmos a visita do nosso personagem. Deixa eu pegar aqui o nome dele. Um nome difícil para nós. Um nome não muito conhecido. Deixa eu ver aqui. Me fugiu o nome dele. Asclepius, esse é o nome dele. Então, esse visitante, né, que vem das esferas mais elevadas, realiza então essa visita junto aos grupos de prestadores de serviço que atuam junto aos encarnados principalmente. E aqui então nós temos 3 grupos. Nós lembramos que André Luiz, junto com o Padre Hipólito, junto com Jerônimo e também com Luciana, a enfermeira, formava então um grupo que atuaria junto aos encarnados aqui, nesse caso 5 pessoas que estavam para desencarnar, e mais outros 3 grupos, mais outros 2 grupos, um que atuaria junto a pacientes em manicômios e outro que atuaria com crianças órfãs. Então, quando esse espírito se manifestou, havia então, além da palestra que eles receberam, uma palestra muito comovente, principalmente pelas vibrações que irradiavam dele, envolvendo a todos, provocando ali uma grande comoção entre eles. Após então essa pequena palestra que ele realizou, ele se colocou à disposição para atender ali a algumas dúvidas que poderiam apresentar. Quem apresentou o primeiro caso foi a irmã Simprônia, que chefiava mais uma vez essa turma de socorro aos órfãos, e ela então perguntou sobre as dificuldades, né, os testemunhos dolorosos que muitas servidoras aqui do mundo encarnado precisariam ou sofreriam, né, as dificuldades que elas tinham que enfrentar. E ele então perguntava ao irmão Asclépio o que dizer então, quais as palavras esclarecedoras e reconfortantes elas poderiam oferecer a essas irmãs diante dessas tantas dificuldades, diante desses assédios, das críticas, das agressões muitas vezes que recebiam. De que modo que ela poderia então trazer essa motivação. Ele então trouxe um pensamento que se encontrava ali enrolado num pergaminho que ele carregava, uma passagem do livro de Mateus. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E aí então depois trouxe aqui algumas explicações também para ela, avisando, né, que os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristamente, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina. Bom dia, Lorenzo. Então depois, dando continuidade ao que nós já vimos também, Raimundo, que era um dos colaboradores que trabalhariam na assistência aos loucos, falou sobre a dificuldade na relação deles espíritos com os trabalhadores encarnados, que, por incrível que pareça, traziam dificuldades exatamente por não trazerem, né, de uma forma correta as interpretações dentro das obrigações evangélicas. Então, pediam auxílio, faziam suas preces, solicitavam orientações e tudo mais, mas na prática eles acabavam vivendo de um modo completamente diferente, fazendo críticas, injúrias, aquele típico comportamento, né, humano, infelizmente, dessa faixa comum que nós ainda vivemos. Então, embora tivessem esses esclarecimentos, embora pedissem esses auxílios, não mudavam suas posturas. Na verdade, dificultavam muito essa relação com o plano espiritual. Então eles dizem, por exemplo, né, quase sempre entregam-se a rixas infindáveis e gastam o tempo estudando meios de fazerem valer as limitações que lhes são próprias. Por mais que ensinemos a humildade,
recorrendo não a nós, mas ao exemplo do eterno, né, eterno de Cristo, mais se arvoram em críticos impiedosos, não apenas aos outros, e sim de setores e situações, pessoas e coisas que não lhe dizem respeito. Então, um comportamento bem típico aqui de nós encarnados, né? Bom dia, Márcia. E aí, então, o mensageiro trouxe esse seguinte ensinamento de Paulo a Timóteo, né, numa das epístolas. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Raimundo então ficou na expectativa de uma explicação e diz assim: o discípulo que segue as virtudes do mestre, aplicando-as a si próprio, foge às inutilidades do plano exterior, acolhendo-se ao santuário de si mesmo e auxilia os nossos irmãos imprevidentes e perturbados, rixosos e ingratos, sem contaminar-se. E aí então Raimundo responde apenas, né, aproveitarei a lição. Bom dia, Gilda. Agora entramos no nosso encontro de hoje. É a vez então da irmã Luciana, uma das colaboradoras da equipe de André Luiz. E ela diz assim então: a irmã Luciana, porém, que nos integrava ao pequeno grupo, tomou a palavra e perguntou: esclarecido mentor, esta é a primeira vez que vou à crosta em tarefa definida de socorro. Podereis fornecer-me, porventura, a orientação de que necessito? O emissário, que parecia trazer respostas bíblicas preparadas de antemão, desdobrou nova folha e lemos, admirados, o versículo 9 do capítulo 4 da primeira epístola do apóstolo da gentilidade aos Tessalonicenses. Diz assim para nós: quando, porém, a caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Algo confundida, Luciana observou reverente: compreendo. O evangelho aplicado, comentou o mensageiro delicadamente, ensina-nos a improvisar os recursos do bem nas situações mais difíceis. Fez-se de novo extrema quietude na câmara, talvez pelo nosso péssimo hábito de longas conversações sem proveito, adquirido na crosta planetária. Não encontrávamos grande encanto naquelas respostas francas e diretas, sem qualquer lisonja ao nosso personalismo dominante. Rolavam instantes pesados quando observamos a gentileza e a sensibilidade do diretor do Santuário da Bênção. Notando que Simprônia, Raimundo e Luciana eram alvos de nossa indiscreta curiosidade, Cornélio inquiriu de Asclépios, como se fora mero aprendiz: que fazer para conservar alegria no trabalho, perseverança no bem, devotamento à verdade? O mensageiro contemplou-o num sorriso de aprovação e simpatia, identificando-lhe o ato de amor fraternal, e descerrou o novo pergaminho em que se lia o versículo 16 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses: regozijai-vos sempre. Em seguida falou jovial: a confiança no poder divino é a base do júbilo cristão, que jamais devemos perder. O instrutor Cornélio meditou alguns momentos e rogou humilde: ensina-nos sempre, venerável irmão. Decorreram minutos sem que os demais utilizassem a palavra. Fazendo menção de despedir-se, o sublime visitante comentou afável: à medida que nos integramos nas próprias responsabilidades, compreendemos que a sugestão direta nas dificuldades e realizações do caminho deve ser procurada com o Supremo Orientador da Terra. Cada espírito herdeiro e filho do Pai Altíssimo é um mundo em si, com as suas leis e características próprias. Apenas o Mestre tem bastante poder para traçar diretrizes individuais aos indivíduos. Logo após, abençoou-os carinhoso, desejando-nos bom ânimo. Reconfortados e felizes, vimos o mensageiro afastar-se, deixando-nos envoltos numa onda de olente e inexplicável perfume. Então aqui, antes de nós continuarmos, né, essa decepção que eles apresentavam, como nós conversamos no nosso último encontro,
ela vinha exatamente porque nós estamos acostumados a tantas conversações, a tantas explicações, a muitas vezes até a tantas repetições das explicações a respeito dos trabalhos cristãos, dos ensinamentos doutrinários, que quando então surge um espírito que traz essa objetividade, já partindo do princípio de que esses conhecimentos já estão presentes em cada coração, em cada mente, que não há necessidade de maior exploração. Então, nesse caso, explanação, né? Então, nesse caso, ele então traz a objetividade, mas nós, então, acostumados ainda, né, com essas falas muito longas, ficamos então decepcionados. Aqui nesse caso, Luciana ficou muito decepcionada, porque quando ela diz assim, o que ela poderia receber de orientação para essa primeira missão que ela ia realizar? Ame ao próximo. Apenas isso. Então, quer dizer, essas limitações que nós ainda trazemos, muitas vezes acaba provocando em nós essas decepções no plano espiritual, mas partindo do princípio de que nós já temos esse conhecimento, basta que nós voltemos os nossos olhos para dentro de nós mesmos e não busquemos fora aquilo que já existe em nós. Porque quando é algo material, é muito fácil a gente perceber o volume. Então eu não preciso ir fora de casa, a menos que eu traga ali algum desequilíbrio, né, de acumulador ou então de comprador compulsivo, comprar alguma coisa que já existe nos meus armários, nas minhas prateleiras e guarda-roupas, né? Então tem tudo aqui. Agora, quando se fala em questão intelectual e moral, nós esperamos sempre que fiquem reforçando para nós as mesmas coisas que já estão presentes dentro de nós. Cheguei até a comentar com vocês também, né, do tempo que nós temos de doutrina espírita, da quantidade de palestras, da quantidade de livros, da quantidade de estudos que nós fazemos, e ainda assim nós esperamos sempre que alguém traga alguma coisa nova. E na verdade, né, não existe uma verdade nova. Tem até uma música do Fábio Júnior, cantada pelo padre Fábio de Mello, que diz isso, né? Não precisa de uma verdade nova, né, algo que seja espetacular. Tudo já foi dito, tudo já foi escrito, tudo já foi explicado. Agora cabe a nós fazer o estudo de que nós precisamos. A passagem da música diz assim, né? Não é preciso uma verdade nova, uma aventura, para encontrar nas luzes que se acendem o brilho eterno. Então são dois versos muito bonitos que falam exatamente sobre isso. Estamos já preenchidos com tudo aquilo que nós precisamos. Agora cabe que nós então façamos silenciar em nós as nossas imperfeições e façamos então brilhar a nossa luz, como é dito no próprio Evangelho. Deixai brilhar a vossa luz, assim disse Jesus. Então, quer dizer, o brilho já existe dentro de nós. Por isso, então, né, aqui, tudo aquilo que foi falado para eles já é algo comum. Cheguei até a citar para vocês o exemplo, né, daquilo que eu vivenciei nessa comunicação com os espíritos. E aí, então, a resposta veio muito objetiva, muito clara, porque tudo aquilo que foi dito eu já sabia. Mas parece que nós precisamos, além dessas mesmas palavras, dessas palavras mais profundas, mais prolongadas, precisamos daquele colo, daquele abraço, daquele acolhimento, né? E na verdade temos ali as nossas próprias virtudes, as nossas próprias forças, né? Muito bem, aí diz assim para nós então, né? Depois desse espírito então se despedir, ambos os auxiliares que se mantinham apostos retiraram as mãos do gabinete e depois de várias operações magnéticas efetuadas por eles, desapareceu a pintura mental, voltando a peça de cristal ao aspecto primitivo, né? Nós lembramos que antes de Asclépio aparecer, eles fizeram então aquela mentalização coletiva, plasmando um cenário que para eles, né, manteriam então ali a concentração, que seria na verdade um exercício para que todos focassem de uma forma positiva, de uma forma nobre, na construção daquela imagem fluídica, vá ao padrão mental de todos eles para auxiliar na materialização daquele espírito que vinha dessas esferas mais elevadas. Tornando a conversação livre, indagações enormes oprimiam-me o cérebro. Não me contive. Com a permissão de Jerônimo, e liderando companheiros tão curiosos e pesquisadores quanto eu mesmo, acerquei-me de Cornélio e despejei-lhe aos ouvidos grande cópia de interrogações. Acolheu-me benévolo e informou. Pertence Asclépios a comunidades redimidas no plano dos imortais.
nas regiões mais elevadas, na zona espiritual da Terra. Vive muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação da vida. Já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá, através de enviados e missionários de grande poder. Apreciável é o sacrifício dele vindo até nós, embora a melhoria de nossa posição em relação aos homens encarnados. Vem aqui raramente. Não obstante, algumas vezes, outros mentores da mesma categoria visitam-no por piedade fraternal. Né? Lembrando que nós estamos falando daquele templo de preces, né? O Palácio das Bênçãos, onde eles então se concentravam para receber essas orientações. Bom dia, Andréa. Pergunta aqui André Luiz ainda. Não poderíamos, por nossa vez, demandar o plano de Asclépios, a fim de conhecer-lhe a grandeza e sublimidade? Perguntei. Muitos companheiros nossos, assegurou-nos o instrutor, por merecimentos naturais no trabalho, alcançam admiráveis prêmios de viagens, não só às esferas superiores do planeta que nos serve de moradia, mas também aos círculos de outros mundos. Sorriu e acrescentou: não devemos esquecer, porém, que a maioria efetua semelhantes excursões somente na qualidade de viajores, em processo estimulante de esforço pessoal, à maneira de jovens estudantes de passagem rápida pelos institutos técnicos e administrativos das grandes nações. Raros são ainda os filhos do planeta em condições de representá-lo dignamente noutros orbes e círculos de vida de nosso sistema. Nós já vimos bastante sobre isso, esses passeios, essas excursões que muitas vezes são oferecidas e permitidas, naturalmente, a muitos trabalhadores no plano espiritual, para que conheçam essas esferas elevadas, conheçam outros trabalhadores, conheçam dimensões mais sublimes, para enriquecimento, para agregar valores a esses colaboradores, para que sejam estimulados, se dediquem cada vez mais ao trabalho, para que tenham essa convicção de que estão no caminho certo e de que aqueles são os objetivos que eles vão alcançar. Então, como foi colocado o exemplo para nós, um estudante, por exemplo, que faz uma viagem, faz um passeio até um centro universitário, aqui em São Paulo nós temos alguns grupos escolares que visitam, a Universidade de São Paulo, onde vêm ali os universitários, as instalações e tudo mais, e aqueles jovens ficam cada vez mais sedentos para prestarem aquele vestibular, para estudarem cada vez mais, se dedicarem. Então nós temos feiras de profissões, feiras universitárias. Então jovens escolares vão a esses ambientes para conhecerem esses trabalhos e esses níveis de estudos. E aí então voltam para suas escolas e começam então em suas mentes a fazer ali planos futuros e também a se capacitarem cada vez mais para alcançarem esses sonhos. Então a mesma coisa acontece também dentro do campo moral que nós vimos aqui. Bom dia, professor. E continua aqui André Luiz. Não me deixei impressionar e prossegui perguntando: Asclépios, todavia, não mais reencarnara na crosta? O instrutor gesticulou significativamente e esclareceu: poderá reencarnar em missão de grande benemerência, se quiser, mas há intervalos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações. Ó Deus, exclamei, como é grandioso semelhante estado de elevação. Constitui sagrado estímulo para todos nós, ajuntou o mentor atenciosamente. Devemos acreditar, interroguei admirado. Seja este o mais alto grau de desenvolvimento intelectual do universo? O diretor da casa sorriu compassivo em face da minha ingenuidade e considerou, de modo algum. Asclépios relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre, compartilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, mas efetivamente ainda é entidade do nosso planeta, funcionando, embora em círculos mais altos de vida. Compete-nos peregrinar muito tempo no campo evolutivo, para lhe atingirmos as pegadas. No entanto, acreditamos que o nosso visitante sublime suspira por integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe, junto às comunidades, as gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno.
Os componentes dessa, por sua vez, esperam ansiosos um instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Entre essas últimas estão as que aguardam, cuidadosos e vigilantes, o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família pertencemos. O que orienta o nosso grupo de estrelas aspiram, naturalmente, a formar um dia na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem-na no sistema galáctico em que nos movimentamos. E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, viveiro de fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe na criação divina, uma nesga do universo. Então, bacana essa colocação aqui de Cornélios, né? Bom dia, Sumar. De Cornélio, que fala exatamente sobre isso, né? Enquanto André Luiz pergunta se Asclépio é um daqueles espíritos que já alcançaram um estágio definitivo no plano espiritual, ele diz que tem uma grande posição de elevação aqui no mundo físico, aqui do nosso planeta. Então, assim, uma dimensão espiritual elevada relativa ao nosso mundo, mas que gostaria, por exemplo, de ser um dos representantes de Júpiter, de Saturno, dois mundos mais elevados que o nosso. Por sua vez, nesses dois planetas, Júpiter e Saturno, nós temos espíritos que aspiram a alcançar aquelas esferas de espíritos que controlam aqui o nosso sistema solar. Dentro do nosso sistema solar, nós temos aqueles que já trabalham já atuam nessa esfera, que aspiram, por exemplo, essa constelação de Hermes, que é, sem dúvida nenhuma, um ambiente muito mais elevado. E nessa constelação de Hermes, há aqueles que aspiram também a alcançar aquela coordenação na própria galáxia que nós vivemos. E dessa galáxia que nós vivemos, mais um daqueles que é Hércules, né? Então, há também aqueles que aspiram àquele controle, àquele trabalho de orientação do próprio universo. Então nós encontramos assim, em cada ambiente nós temos aqueles que aspiram. Então, para um jovem, por exemplo, que aprende, começa a se alfabetizar, imagina então aqueles jovens na adolescência estudando, né, no ensino fundamental mais elevado, ou então já no ensino médio. Os do ensino médio imaginam os universitários. Os universitários imaginam os profissionais já formados. Os já formados imaginam aqueles que já alcançaram sucesso na carreira. E assim a gente vai cada vez mais, né, alçando essas esferas mais elevadas de acordo com as conquistas que nós alcançamos. E nós assim também somos, né? Estamos aqui, constelação de Hércules, né? Então, todos nós estamos assim, né? Sempre nesse viés de crescimento, de elevação, e importante para nós, principalmente da doutrina espírita, que estudamos, né, os relatos dos espíritos, as orientações que eles trazem, nós temos assim uma visão mais real do plano espiritual. Do contrário, nós temos, por exemplo, cheguei até a falar para vocês, né, que quando se estuda, por exemplo, a filosofia cristã, a referência que nós temos, para muitos, são o próprio Cristo. Né, é o próprio Cristo. Para aqueles, por exemplo, da Igreja Católica, aspiram, por exemplo, à santidade dos santos, né, ou então aspiram à elevação dos anjos. Nós aqui espíritas, nós vemos esses espíritos, né, numa distância muito, muito grande. Vemos Jesus numa posição que para nós parece inalcançável, embora ele mesmo já tenha dito para nós que todos podemos fazer o que ele fez e muito mais, né? Mas para nós é uma distância abissal. Então nós vemos no plano espiritual, até mesmo aqui no mundo físico, espíritos que para nós se tornam referência. Temos espíritos tanto no meio espírita como fora do meio espírita, espíritos que realmente demonstram que alcançaram conquistas relevantes, que desenvolveram virtudes importantes, e no plano espiritual vemos os instrutores espirituais, trabalhadores que são importantes, e a gente fica se perguntando, né, poxa, quando eu chegar no plano espiritual, será que eu vou conseguir fazer isso mesmo que ele fez? Então, a dúvida que eu tenho agora não é se, mas a dúvida que eu tenho é quando. Quanto tempo será que eu vou levar para alcançar esse estado? Porque nós sabemos que, né, sim, no Evangelho, Ana. Então, o que nós vemos é que
E nós conseguiremos, sem dúvida nenhuma, alcançar esse patamar. Então cabe a nós agora o esforço, o trabalho que nós temos que realizar para poder alcançar todas as transformações, os desapegos, né, que nós precisamos realizar para nos tornarmos também espíritos crísticos, espíritos puros. Então faz parte da nossa caminhada chegarmos nesse nível. E continua para nós aqui. As noções de infinito encerraram a reunião encantadora do Santuário da Bênção. Deixa eu ver aqui. Não entendi sua pergunta, Ana. Porque essa passagem do Evangelho que Jesus traz durante os ensinamentos, né, que ele trazia para os espíritos, era para os apóstolos e para os discípulos da época, era exatamente mostrar o grande potencial que todos nós temos, né, como ele mesmo colocou, deixar brilhar a nossa luz, né, que é exatamente essa luz da virtude, essa luz divina que brilha dentro de nós. Então, quando nós entramos nesse caminho do endeusamento, ou esse caminho, né, sem para os apóstolos, né? Então, e consequentemente para todos nós, né, obviamente. Então, o que nós observamos é que muitas vezes nós entramos nesse campo da adoração, da devoção e nos esquecemos do nosso próprio potencial. Então, eis aí o grande problema que nós encontramos. E continua aqui para nós então. Cornélio estendeu-nos a mão, almejando-nos felicidade e paz, e despedimos-nos sobre enorme pressão entre a saudade e o reconhecimento. Fechamos aqui então, né, terminada essa passagem aqui desse encontro no capítulo 3, nós entramos já no capítulo 4, a casa transitória. Então já veremos aqui, depois da preparação do grupo, depois das instruções que eles deveriam receber, essas últimas orientações, mostrando, né, o caminho amplo que existe para o desenvolvimento de cada um de nós a partir do trabalho que se realiza. Então, nesse número 4, agora a casa transitória, nós então vemos André Luiz agora já se encaminhando para esse trabalho que aquele grupo iria realizar. Depois de viagem normal através dos caminhos comuns, alcançamos nevoenta região, onde a asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente. De outras vezes eu já atravessara sítios semelhantes, gastando apenas alguns minutos. Agora, porém, era compelido a longa marcha em sentido horizontal. Atendendo a imperativos da missão, o assistente Jerônimo procurava certa localidade, sob a denominação expressiva de Casa Transitória de Fabiano. Então aqui nós vimos, iniciando então a viagem de André Luiz. Caminhos comuns, alcançaram nevoenta região, onde a asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente. Então nós já começamos a ver aqui algumas faixas vibratórias no plano espiritual que acabavam concentrando determinada característica moral. Então vimos ali vibrações, um lugar de asfixiante tristeza. Então nós podemos lembrar que se no plano espiritual nós temos um lugar com essa característica, e lembrando que as estruturas do plano espiritual são construídas a partir da força do pensamento das pessoas, dos espíritos desencarnados, se existe um ambiente de nevoenta região, o que existe uma asfixiante tristeza, dá para a gente imaginar quem são então os habitantes, né, os seres que criaram, ainda que inconscientemente, essas esferas que criaram esse local, né? Eu não estou entendendo a sua pergunta, Ana, né? Porque a gente lembra sempre que o Evangelho ele é algo que se estende a todas as criaturas, né? Não é algo escrito apenas aos apóstolos, porque os apóstolos, por sua vez, transmitiram esse conhecimento para todos aqueles que leram, né? Então, quando eles nos disse, obviamente nós dizemos a partir do reflexo, né, que nós temos, né? Sim, com certeza, né? Porque do contrário nós temos que fechar esses ensinamentos e simplesmente guardá-los no armário restrito apenas para aqueles que tiveram acesso naquele momento. Porque os apóstolos tiveram exatamente esse mesmo tipo de orientação de transmitir aqueles ensinamentos a todos, né? Não restringamos isso apenas àquele grupo. Então, sim, mas se nós lembrarmos que todos nós somos criaturas, que partimos do mesmo princípio,
que todos nós temos o mesmo caminho, a mesma trajetória, e quando ele disse aquilo para os apóstolos, nós também podemos nos colocar porque nós somos criaturas da mesma natureza. Então não são eles apenas que são os deuses que alcançarão essa divindade, se todos nós também somos filhos do mesmo Pai, somos criaturas também do mesmo Deus. E isso a doutrina espírita nos traz esse esclarecimento bastante claro, mostrando que a orientação que serve para um serve para todos. Então, por extensão, nós temos todos esse mesmo aprendizado e esse mesmo destino também. Não apenas, não fixemos o nosso pensamento sem contextualizá-lo. Não é ter o direito, é uma conquista, É uma conquista que nós alcançamos a partir das instruções que chegam para nós, porque do contrário, se nós limitarmos o nosso raciocínio apenas naquele contexto, dizendo que Jesus conversou com eles e apenas com eles, e aquilo não serve para mais ninguém. Então serve então os ensinamentos de Jesus se ele transmitiu àquelas pessoas, àquele grupo, então ele acabou se estendendo. Seria apenas um livro de história, não seria um livro de orientação para toda a humanidade. Exatamente, se nós observarmos um livro como esse e utilizarmos apenas com um livro de história, um livro que traz um relato, e observar os estudos do Evangelho, os textos evangélicos apenas como relatos de acontecimentos, de que serve para nós então as instruções morais neles contidas? Esse é o ponto importante. Porque aí então nós vamos pegar, ele disse isso para eles, explicando aquele momento, explicando ali a natureza humana, falando também sobre a natureza espiritual, tudo aquilo que deve ser alcançado, e aquilo não deve ser concentrado e restrito apenas àquele grupo. Sabemos que esses ensinamentos eles foram transmitidos pelos apóstolos exatamente com o mesmo objetivo, de fazer com que esses apóstolos, que eram seus assistentes, assistentes de Jesus na época, transmitissem esses ensinamentos a todos. Jesus mesmo disse também que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quer dizer, todos nós devemos seguir esse mesmo modelo, seguir esse mesmo exemplo, e isso vem através exatamente dessas ilustrações que eram colocadas. Então, os fatos ocorridos lá, sim, se nós analisarmos como fatos. Agora, se nós pegarmos a essência dos ensinamentos, aí então nós vamos interpretar que aqueles ensinamentos são universais. São as leis que acabam se revelando através desses ensinamentos. Do contrário, nós poderíamos dizer a mesma coisa com Kardec com relação aos espíritos. Para que nós vamos utilizar o Livro dos Espíritos ou outras obras, se foi para Kardec que ele disse aquilo? E aí, então, por extensão, nós pegamos esses ensinamentos que trazem para nós essa revelação das leis universais, das leis divinas e tudo mais, e vamos transformar isso. Então, quando fala que Jesus nos disse no Evangelho, é exatamente porque as palavras que ele disse para aqueles apóstolos foram palavras transmitidas nos Evangelhos para que pudesse se estender. Sinceramente, eu não vejo tantos complicadores. Bom dia, Miriam. Não vejo tantos complicadores. E tanto é assim que, quando Kardec trouxe para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, ele falava exatamente isso, que a grande preocupação dele não é fazer só um instantinho. Não é fazer... Apareceu uma mensagem aqui no meu computador. Agora me fugiu o que eu estava dizendo. Apareceu uma mensagem que meu computador precisa ser reinicializado aqui. Deixa eu só pegar me acompanhar de novo aqui. Sim, o que Kardec dizia na introdução do Evangelho é que nós podemos pegar as personagens, nós podemos pegar os fatos, ou nós podemos pegar os ensinamentos morais. Se nós nos apegarmos aos fatos e às datas, às personagens, nós teremos ali muitas controvérsias. Teremos ali muitos debates, muitos desentendimentos. Então, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo foi trazido para nós para trazer uma interpretação dos ensinamentos de Jesus que foram apresentados. E não houve aquela preocupação para quem ele disse, onde ele disse ou quando ele disse. O que importa é que foi dito. E o fato de ser dito tornou-se universal. Então a mesma coisa que foi dita para aqueles indivíduos, considerando o seu grau de elevação e tudo mais, é algo que se estende a todos, porque a lei é única e cobre a todos. Se eles estão submetidos a essa lei,
e mostrando o seu potencial, nós também, por extensão, chegamos a isso. Agora nós não podemos restringir o nosso raciocínio para algo que foi dito a alguém sem que essa lei universal não se estenda a todos, né? Exatamente, né? Fatos com outras pessoas. Agora, o que é colocado para nós, aquilo que foi transmitido para aqueles apóstolos naquelas conversas, tinha exatamente o objetivo de ser compartilhado, de ser divulgado para todos. Aquilo que ele colocou, por exemplo, para aqueles indivíduos no Sermão do Monte, se nós imaginarmos que aquilo não serve para mim, só serve para quem estava no monte, aí a gente pega os ensinamentos de Jesus e infelizmente temos que nos distanciar dele. Então, lembremos sempre que esses ensinamentos são universais. Não importa para quem, ou onde, ou quando. Deixa eu ver, o Hermes colocou aqui, né, no Gólgota apenas um apóstolo estava presente, no entanto todos descreveram o momento da crucificação, né? Mas enfim, o que importa para nós é que a lei é universal e esse ensinamento da mesma forma também torna-se universal. Continuando aqui para nós, vamos lá então para a nossa casa transitória. Só para a gente retomar o raciocínio aqui então. Depois de viagem normal através dos caminhos comuns, alcançamos nevoenta região, onde asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente. De outras vezes eu já atravessara sítios semelhantes, gastando apenas alguns minutos. Agora, porém, era compelido a longa marcha em sentido horizontal. Atendendo a imperativos da missão, o assistente Jerônimo procurava certa localidade sob a denominação expressiva de Casa Transitória de Fabiano, né? E nós lembramos que no livro, qual o segundo livro que nós lemos? Foi o... Deixa eu ver aqui... Me fugiu aqui o segundo livro que nós estudamos. Os Mensageiros, André Luiz também fez ali uma excursão. Até nós lembramos, né, que ele visitou aquele local onde nós tínhamos ali muitos espíritos adormecidos, antes de chegar aqui à crosta terrestre. Inclusive, Os Mensageiros foi um livro que se estendeu durante uma semana, né, de atividade de André Luiz. Então, nessa uma semana, ele passou por esse mesmo ambiente a que ele faz referência aqui para nós. E muito bem, continua aqui então. Tratava-se de grande instituição piedosa no campo de sofrimentos mais duros em que se reúnem almas recém-desencarnadas, nas cercanias da crosta terrestre, a qual, segundo nos informou o chefe da expedição, fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade entre os antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Organizada por ele, era confiada periodicamente a outros benfeitores de elevada condição, em tarefa de assistência evangélica junto aos espíritos recém-desligados do plano carnal. Na casa transitória, prosseguia Jerônimo, explicando-nos, prestaremos o auxílio que nos seja possível à organização e asilaremos, em seguida, os irmãos que nos cabe socorrer. Não fossem esses pousos de amor, tornar-se-ia muito difícil o nosso trabalho. Raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona, imediatamente após a morte física. Quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias. Se entregues à própria sorte, seriam fatalmente agredidos pelas entidades perversas ou habilmente desviados por elas do bom caminho de restauração gradual das energias interiores. Daí a necessidade desses abrigos fraternais, em que almas heróicas e dedicadas ao sumo bem se consagram às santificadas tarefas de amparo e vigilância. Após breve pausa, concluiu: além disso, teremos aí todo o equipamento necessário aos trabalhos que nos cumpre realizar. Curioso, guardei silêncio e esperei. Não se passou muito tempo. Defrontava-nos casarão enorme em plena sombra. Nada que evidenciasse preocupação artística e o bom gosto na construção. Nem árvores, nem jardins em torno. A edificação baixa e simples mal se destacava no nevoeiro denso. Certo, percebendo-me a estranheza, Jerônimo esclareceu. O nome do Instituto, André, fala por si mesmo. Temos à frente a acolhedora Casa de Transição,
destinada a socorros urgentes. Embora seu assombro natural, é asilo móvel que atende segundo as circunstâncias do ambiente. Sofre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores condenados pela própria consciência à revolta e à dor. Então, permanente cerco. Então, esses espíritos estão constantemente ameaçando esse local. Primeiro, pela interferência que esses espíritos mais elevados acabam provocando nas atividades desses espíritos. Segundo, pelos espíritos, pelos próprios espíritos sofredores que lá são acolhidos, que acabam depois diminuindo, né, as fileiras desses espíritos, né, seja lá para qual atividade queiram destinar. E diz aqui para nós ainda. Suas defesas magnéticas exigem considerável número de servidores, e os amigos da piedade e da renunciação que aí atendem passam dia e noite ao lado do sofrimento. Todavia, o trabalho desta casa é dos mais dignos e edificantes. Nesse edifício de benemerência cristã, centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem, que se dirigem à crosta planetária ou às esferas escuras, onde se debatem na dor seres angustiados e ignorantes, em trânsito prolongado nos abismos tenebrosos. Além disso, a casa transitória de Fabiano, à maneira de outras instituições salvadoras, que representam verdadeiros templos de socorro nessas regiões, é também precioso ponto de ligação com as nossas cidades espirituais em zonas superiores. Nesse instante, antes que Jerônimo pudesse prosseguir nos esclarecimentos, atingimos as barreiras magnéticas, à distância de alguns metros do portão de acesso ao interior. Atendidos por trabalhadores vigilantes que sem hesitação nos ofereceram passagem, acionamos pequeno aparelho que nos ligou de pronto ao porteiro prestativo. Não decorreram muitos minutos e achamo-nos diante de figura respeitável. Não supunha que a instituição estivesse administrada por mãos sensíveis de mulher. Irmã Zenóbia, aparentando idade madura e aureolada, de cabelos negros, proporcionava-nos informações vivas de sua energia e admirável capacidade de trabalho através dos olhos transbordantes de luz. Aqui André Luiz ele acaba cometendo aqui, né, um pecado terreno, que é exatamente aquela ideia, né, da diferença entre homens e mulheres, principalmente no plano espiritual. Aqui no plano físico ainda tem aquela ideia, né, de uma discriminação de gênero, desculpem, em virtude da força masculina física comparada com a força feminina. Então, na verdade, temos uma sociedade ainda bastante machista, começando pela própria imposição da força física, sem levar em conta valores, sem levar em conta intelectos e tudo mais. Então, aqui no mundo físico, nós temos essa diferença. Tanto é assim que nós temos as leis que protegem as mulheres e não temos leis que protegem homens, né? Exatamente porque não precisamos de uma lei específica para isso. Agora, para as mulheres, sim, dada a fragilidade física em que elas se encontram e toda a discriminação de uma sociedade patriarcal, né, que durante tantos milênios acaba imperando aqui no nosso mundo. Agora, no plano espiritual, ter essa visão, né, poxa, mas uma mulher que comanda isso daqui? Então, olha só, não decorreram muitos minutos e achamo-nos diante de figura respeitável. Não supunha que a instituição estivesse administrada por mãos sensíveis de mulher. Então a pergunta é, mas que diferença faz o gênero, né, que o espírito adote no seu psiquismo no plano espiritual? Então nós vimos aqui André Luiz limitado ainda àquela análise, aquela percepção muito relacionada com o plano físico. Aliás, o que é muito natural, né, para nós que chegaremos no mundo espiritual, vendo homens, mulheres, adultos, velhos, crianças, ainda temos essa ideia física do plano espiritual. Então a irmã Zenóbia, apresentando idade madura e aureolada de cabelos negros, proporcionava-nos informações vivas de sua energia e admirável capacidade de trabalho através dos olhos transbordantes de luz. Saudou-nos cortês sem despender muitas palavras, passando imediatamente ao assunto que a nossa presença sugeria. Fui avisada ontem, disse bondosa,
de que a missão chegaria hoje e rejubilamos. Vai com Deus, professor, até mais. E rejubilamos com isso. Ao seu dispor, explicou-se Jerônimo com gentileza. Este abrigo de amor e paz cooperará conosco, azelando-nos alguns tutelados convalescentes, e por nossa vez, desejamos ser úteis à casa de algum modo. Zenóbia envolveu-nos num sorriso de simpatia acolhedora e, após rápidos minutos de silêncio, considerou. Aceitamos o concurso. Reconheço a presença de um grupo harmonioso e, desde a semana finda, aguardava ensejo não só para beneficiar a coletividade sofredora de abismo próximo, senão também a fim de socorrer certo irmão nosso, muito infeliz. Trata-se de pessoa que me foi particularmente querida e que apenas agora foi encontrada em remota região de seres decaídos. Vencendo obstáculos, trouxemo-la para a vizinhança da casa. Porém, o perigoso estado em que se encontra não nos autoriza a fornecer-lhe abrigo e sim proteção indireta. Já estabelecemos medidas em favor da remoção desse infortunado amigo para a zona da crosta, onde será brevemente internado em reencarnação expiatória, com auxílio divino. Entretanto, precisarei pessoalmente da colaboração fraternal dos companheiros em benefício do transviado. Sem dúvida, atalhou Jerônimo desvanecido. Teremos prazer. Designando a devotada enfermeira que nos acompanhava, acrescentou: em nossa companhia permanecerá a irmã Luciana, que nos pode ser extremamente útil nesse caso particular, em virtude das suas adiantadas faculdades de clarividência. A diretora da casa transitória fixou o olhar sereno em nossa colaboradora, sorriu amável e prosseguiu. Bem lembrado, alguns irmãos, qual ocorre a esse a que me refiro, descem a tamanho embrutecimento moral que somente conseguem ouvir-nos a voz, de modo imperfeito, e não lhes sendo possível identificar-nos pela visão, em face dos impedimentos vibratórios criados por eles mesmos, duvidam de nossa amizade e de nossos propósitos elevados de cooperação. No fato presente, o concurso de Luciana ser-me-á precioso. Não podia disfarçar meu constrangimento ante aquele pormenor da conversação. Por que motivo a irmã Zenóbia, orientando instituição como aquela, necessitaria de nossa colaboração, mormente o capítulo. Mormente o capítulo da clarividência mencionada. Porventura não poderia também esquadrinhar os problemas de almas sofredoras e decaídas? Então é interessante André Luiz também avaliando isso, né? Se um espírito que alcança esse grau de elevação, não poderia ele mesmo atuar junto a esse espírito sofredor? Precisaria de auxílio de um espírito claramente ali numa condição ainda limitada se comparado com a dela? E mais do que isso ainda, né? Aquela grande dificuldade que André Luiz sempre enfrenta, no momento em que ele imagina, tem ali um raciocínio em cima de uma situação e acaba sendo depois percebido, né, em seus pensamentos por aqueles com quem ele está ali interagindo, né? Então ele pensa, né, poxa, mas ela não poderia fazer isso? Certamente ela ouviu pensando a mesma coisa, né? Incapaz de suptar a interrogação, perguntei admirado, né? Nesse caso ele já externou a dúvida. Ou quer dizer que os benfeitores daqui não podem ver quanto desejam? Foi o assistente Jerônimo que veio em meu encontro. Antes de tudo, André, falou compassivo, faz-se necessário considerar que a irmã Zenóbia, não obstante a sua extensa visão espiritual, terá razões íntimas para invocar a providência. Quanto ao mais, não devemos esquecer os imperativos da especialização. A resposta tivera o efeito de ducha gelada. Arrependera-me de haver formulado a interrogação indiscreta. Completando, porém, um ensinamento, o Jerônimo concluiu. Se não, vejamos. O padre Hipólito, lembrando que a equipe era formada por 4 colaboradores. Jerônimo, que era o líder daquele grupo, padre Hipólito, Luciana, que era enfermeira, e o próprio André Luiz, né? Então, Luciana era aquela que tinha aquela clarividência mais desenvolvida.
Se não, vejamos, o padre Hipólito consagra-se atualmente à interpretação das leis divinas no serviço educativo àqueles que as desconhecem, enquanto a irmã Zenóbia atende a sofredores em massa nessa casa de amor cristão. Claro que poderiam exercitar a clarividência com benefícios generalizados para o próximo, mas com prejuízo manifesto dos deveres imediatos. Isso não ocorre com Luciana, que, pelo contato individual e intenso com os enfermos durante muitos anos consecutivos, especializou-se em penetrar-lhes o mundo mental, trazendo à tona suas ideias, ações passadas e projetos íntimos, em atividade beneficente. Se encontrássemos nós outros de improviso em relação com a sua clientela, veríamos alguma coisa, embora não tanto e tão bem quanto pode ser observado por ela em vista de suas dilatadas experiências. A seu turno, Luciana poderia de imediato interpretar os ensinamentos divinos e orientar esta casa, de algum modo, mas não tão e tão bem quanto o padre Hipólito e a irmã Zenóbia, considerando-lhes os vastos conhecimentos nesse sentido. Todas as aquisições espirituais exigem perseverança no estudo, na observação e no serviço aplicado. E devemos considerar que isso não infirma a necessidade de aprender sempre. O músico exímio poderá ser aprendiz incipiente da química, destacando-se mais tarde nesse campo científico, como se verifica na arte dos sons. Não alcançará, todavia, a realização sem gastar tempo, esforço e boa vontade. Aliás, o próprio mestre assegurou que o homem encontrará aquilo que procurar. Sorrindo de minha interrogação, que provocara ensinamentos tão rudimentares, concluiu: a busca de dons espirituais para a vida eterna não representa serviço igual à cata de objetos perdidos na crosta. Interveio a irmã Zenóbia, acrescentando fraternalmente: sim, não podemos edificar todas as qualidades nobres de uma só vez. Cada trabalhador fiel ao seu dever possui valor específico incontestável. A obra divina é infinita. Tornando ao primitivo rumo da conversação, prosseguiu: quando dispomos de clarividentes no serviço de socorro ao abismo, em circunstâncias favoráveis, conseguimos resultados de preciosa eficiência. Os servidores dessa natureza, porém, são poucos, em vista da multiplicidade das tarefas, e raros se dispõem a servir nas paisagens escuras da angústia infernal. Luciana, chamada nominalmente à palestra, esclareceu que teria satisfação em cooperar, e contou-nos que buscara desenvolver as faculdades de que era portadora, a fim de socorrer, noutro tempo, o espírito de seu pai, desencarnado numa guerra civil. Tivera ele preponderância no movimento de insurreição política e permanecia nas esferas inferiores, alucinado pelas paixões políticas. Depois de paciente auxílio, reajustara emoções, obtendo possibilidades de reencarnar em grande cidade brasileira, de onde ela mesma, Luciana, seguiria também logo pudesse o genitor do pretérito organizar novo lar, restabelecendo-se a aliança de carinho e de amor, segundo o projeto por ambos estabelecido. Zenóbia ouvia com atenção. Percebendo talvez que a palestra tendia para o campo do personalismo direto, em minutos para os quais provavelmente a diretora da casa teria muitos compromissos, Jerônimo interferiu na conversação e dirigiu-se a ela atencioso. Porque perceberam aqui que aí Luciana começou a falar um pouco da vida pessoal dela, do pai, da reencarnação, e aí então já não tinha mais tempo para esse tipo de conversa, por parte, pelo menos, da diretora da instituição. Então, a preocupação era exatamente ali o trabalho da instituição. Então, ali, Jerônimo interferiu na conversação e dirigiu-se a ela atencioso. Estamos satisfeitos, irmã, pela perspectiva de algum concurso amigo ao seu lado. Compreendemos a grandeza de sua missão nobilitante, e se vamos depender tanto do seu generoso amparo nesta casa, constitui-nos obrigação cooperar com a irmã nos trabalhos em que nossa humilde colaboração possa ser útil. Seguiremos amanhã para a zona carnal.
Entretanto, logo que nos seja possível trazer para a sua companhia o primeiro irmão libertado, André e eu, Hipólito e Luciana, André e eu permaneceremos em trânsito entre a crosta e esse abençoado asilo, enquanto Hipólito e Luciana se demorarão aqui, velando pelos convalescentes e colaborando, junto da irmã, nas tarefas imediatas. Então nós já começamos a ver aqui o traçado do trabalho, né, que eles vão realizar. Então André Luiz com Jerônimo vem até aqui a crosta terrestre para poder atender aqueles irmãos que estão desencarnando, né? Lembrando que são 5 espíritos que vão desencarnar e eles então estarão ali colaborando com eles. Sendo espíritos ainda numa condição mediana aqui da nossa sociedade, eles precisarão de amparo e serem conduzidos para essa instituição, onde lá então Hipólito, Luciana com a sua clarividência e Hipólito com a sua interpretação dessas leis universais, ambos então seriam esses colaboradores que receberiam esses espíritos e apresentariam, lhe teriam o primeiro tratamento, vamos dizer, para que eles se recuperassem, se reequilibrassem no mundo espiritual. Então, enquanto 2 fazem ali as suas excursões, os outros 2 aguardam e ficam colaborando na instituição. Alegra-me sobremaneira a expectativa, falou a diretora, evidentemente satisfeita. Nesse instante, invisível campainha ressoou, estridente com estranha entonação. Não decorreram 5 segundos e alguém penetrou a sala rumorosamente. Era determinado servo da vigilância que anunciou o precípite. Irmã Zenóbia, aproximam-se entidades cruéis. A agulha de aviso indicou a direção norte. Devem estar a 3 quilômetros aproximadamente. A orientadora empalideceu ligeiramente, mas não traiu a emoção com qualquer gesto que denunciasse fraqueza. Acendam as luzes exteriores, ordenou todas as luzes, e liguem as forças da defesa elétrica, reforçando a zona de repulsão para o norte, onde os invasores desviar-se-ão. Retirou-se apressadamente o emissário, enquanto pesado silêncio abatia-se sobre nós. Luciana fizera-se lívida. Jerônimo e Zenóbia demonstraram através do olhar asfixiante preocupação. Registrar-se-iam fatos que eu ignorava? Será que espíritos reconhecidamente maus também organizavam expedições semelhantes às que realizávamos para o bem? Que espécie de entidades seriam aquelas para infundirem tamanha preocupação nos dirigentes esclarecidos e virtuosos de nossos trabalhos e tão grande terror nos subordinados daquela casa de amor cristão? Impressionava-me a expressão facial de dor e incerteza do servidor que trouxera a notícia. Seriam tantos os malfeitores das sombras para justificar semelhante pavor? Sentia o raciocínio extremamente reduzido para comportar a imensidade das interrogações que me afloravam a mente. Através de minúscula abertura, notei que enormes holofotes se acendiam de súbito no exterior, como as luzes de grande navio assaltado por nevoeiro denso em zona perigosa. Ruídos característicos faziam-se sentir à nossa audição, informando-nos que aparelhos elétricos haviam sido postos em funcionamento. É lamentável, exclamou Zenóbia com a manifesta intenção de restaurar-nos a tranquilidade, que tantas inteligências humanas desviadas do bem e votadas ao crime se consagrem aqui ao prosseguimento de atividades ruinosas e destruidoras. Nenhum de nós ousou dizer qualquer palavra. A diretora, porém, esforçando-se por sorrir, continuou. A tragédia bíblica da queda dos anjos luminosos em abismo de trevas repete-se todos os dias sem que o percebamos em sentido direto. Quantos gênios da filosofia e da ciência dedicados à opressão e à tirania, quantas almas de profundo valor intelectual se precipitam no despenhadeiro de forças cegas e fatais. Lançados ao precipício pelo desvio voluntário, esses infelizes raramente se penitenciam e tentam recuo benéfico. Na maioria das vezes, dentro da terrível insatisfação do egoísmo e da vaidade, insurgem-se contra o próprio Criador, aviltando-se na guerra prolongada às suas divinas obras. Agrupam-se em sombras
e devastadoras legiões, operando movimentos perturbadores que desafiam a mais astuta imaginação humana e confirmam as velhas descrições mitológicas do inferno. Observando-me possivelmente a angústia íntima, em face de suas considerações, irmã Zenóbia acrescentou: chegará, porém, o dia da transformação dos gênios perversos, desencarnados em espíritos lucificados pelo bem divino. Todo mal, ainda que perdure milênios, é transitório. Achamo-nos apenas em luta pela vitória imortal de Deus, contra a inferioridade do eu em nossas vidas. Toda expressão de ignorância é fictícia, somente a sabedoria é eterna. Por minha vez, gostaria de formular várias indagações, porém a expectativa fizera-se mais pesada. Alguns séculos, prosseguiu a diretora, de reencarnações terrestres constituem tempo escasso para reeducar inteligências pervertidas no crime. É por isso que os trabalhos retificadores continuam vivos além da morte do corpo físico, obrigando os servos da verdade e do bem a suportar os irmãos menos felizes, até que se arrependam e se convertam. Aqui é importante a gente lembrar, alguns séculos de reencarnações terrestres é um tempo muito escasso para reeducar inteligências pervertidas no crime. Então nós vemos assim que há espíritos que, como se não bastassem tantas encarnações que acabam realizando para se aprimorarem, no plano espiritual também acabam sofrendo por isso. Né? Impressionados pelo medo e falta de fé, nos esquecemos dessa certeza da evolução de todos. Né? Então, não importa o tempo. Né? Claro que muitas resistências. Nós temos, por exemplo, descrições que chegam do plano espiritual, falando que tem espíritos que ficam durante milênios sem reencarnar, dado o estado de dureza em que eles se encontram. Espíritos enraizados no mal tornaram-se perversos, endurecidos, e eles estão até incompatíveis de uma reencarnação aqui no nosso mundo. Alguns são levados para mundos inferiores, outros ficam presos ao mundo espiritual, atuando ali, né, dentro da sua área de ação, mas sem interferir aqui no nosso mundo físico. Então vemos que esses espíritos realmente têm ali uma longa trajetória de transformação. Então, esse tempo de reencarnação acaba sendo muito pouco. Então, no plano espiritual também há esse trabalho de reeducação. Então, cada espírito ali apresenta, né, uma dificuldade ou uma facilidade para esse tipo de trabalho. Indefiníveis ruídos alcançaram-nos o ouvido, e Zenóbia, pálida, calou-se igualmente. Em poucos segundos tornaram-se mais nítidos. Eram gritos aterradores, como se a curta distância devêssemos afrontar hordas de enraivecidos animais ferozes. Entre nós, Luciana parecia a mais atemorizada. Torcia nervosamente as mãos, até que, não lhe sendo possível suportar por mais tempo a inquietação, dirigiu-se à diretora da casa suplicando: Irmã, não será conveniente endereçarmos fervorosa rogativa a Deus? Conheço os monstros. Tentaram muitas vezes arrebatar meu pai do sítio a que se recolhera. Zenóbia sorriu com benevolência e respondeu: Já fiz meus atos devocionais de hoje, preparando-me para as ações eventuais do trabalho no decurso do dia. Aliás, minha amiga, nossa ansiosa expectativa em si mesma vale por súplica ardente. Decidamos, pois, qualquer problema a sobrevir, com resolução e confiança em nosso Pai e em nós próprios. A esse tempo tornara-se enorme o vozerio. Pus-me assombrado a identificar ruídos estridentes de leões e panteras, casados a uivos de cães, silvos de serpentes e guinchos de macacos. Em dado momento ouvimos explosões ensurdecedoras. Quase no mesmo instante, certo auxiliar penetrou o recinto e comunicou: Atacam-nos com pedardos magnéticos. A diretora resoluta ouviu serena e determinou: Emitam raios de choque fulminante, assestando baterias. As farpas elétricas deviam ser atiradas em silêncio, porque as explosões diminuíram até a extinção total,
percebendo-se que a horda invasora se desviara noutro rumo pelo ruído a perceber-se distante. Respiramos aliviados. Então, aqui essa descrição, já ouvi debates, discussões a esse respeito, ela acaba se mostrando para nós algo um tanto material, né? Um conflito com animais, com homens, né, transformados em animais, na verdade, com baterias elétricas, com cargas magnéticas, né? Então é algo que parece para nós um filme de ficção científica. Mas os espíritos mostram para nós que essas energias elas acabam sendo utilizadas tanto por uma parte como para outra, porque aquilo que existe no universo é energia. Essa força magnética, esses fluidos condensados ou concentrados no plano espiritual, acabam sendo manipulados por esses espíritos, utilizando ali a força do pensamento. Então, da mesma forma que é possível uma transmissão magnética para a cura, é possível uma transmissão magnética para provocar o adoecimento. Da mesma forma que uma força magnética constrói, essa mesma força acaba também destruindo. Então, na verdade, o que nós vemos aqui, nessas descrições, são simplesmente fluidos e energias que vão sendo manipuladas por esses espíritos. Claro que nós, então, trazemos, né, para a nossa ficção científica esses fatos e nós fazemos a interpretação, utilizando as personagens, utilizando os elementos, os ambientes, a partir daquilo que nós assistimos nos nossos televisores, nas telas de cinema. Só que lá, na verdade, nós estamos lidando com elementos que são reais no plano espiritual. A forma como elas são aplicadas é que provoca em nós, muitas vezes, algumas dúvidas. Mas, nesse caso, nós não temos condições, né, de simplesmente conhecermos aquilo que foge da nossa visão material. Angelina trouxe para nós aqui, né, em cada ser Deus colocou uma semente de luz para iluminar-se e iluminar a todos. Enviou Jesus, mestre e amigo, para nos lembrar ao dizer que brilhe a vossa luz, né? Sem dúvida nenhuma, essa é a nossa realidade. Então, aos poucos, né, essa mesma luz, a partir do momento em que nós somos criados como criaturas divinas, essa chama divina já brilha dentro de nós. Então nós vemos que até mesmo esses espíritos, ainda pouco desenvolvidos, trazem essa mesma luz. Só que acabam sendo ofuscadas, acaba sendo ofuscada por esse nosso egoísmo, por esse nosso orgulho, por essas nossas limitações e tantas imperfeições ainda. Mas basta o direcionamento correto que essa luz então volta a brilhar. Então cada um de nós traz isso. Inclusive nós vemos aqui no nosso mundo, por mais perversos que muitas vezes se mostrem os homens, esses mesmos homens são criaturas divinas e trazem essas luzes dentro de si. Trazem essa luz dentro de si. Respiramos aliviados. Só avançar mais um pouquinho aqui que a gente já termina por hoje. Estampou-se confortadora expressão na fisionomia de Zenóbia, que falou satisfeita. Agora peçamos ao Mestre, conceda aos infelizes o caminho adequado às suas necessidades. Ecoaram alguns minutos nos quais elevamos pensamentos de gratidão e júbilo ao Cristo Salvador. Tornando a palavra livre, considerei. Que impressionantes rugidos ouvimos. Não se figuravam lamentos de corações sofredores, mas algazarra de feras soltas. Terrível novidade. Esses bandos, porém, observou a diretora sensatamente, são antigos. Entre as narrações evangélicas ao tempo da passagem de Nosso Senhor pelas estradas humanas, lemos o noticiário alusivo às legiões dos gênios diabólicos. Enquanto concordávamos em silêncio, prosseguiu compungida. Enraizam-se os pobrezinhos tão intensamente nas ideias e propósitos do mal, e criam tantas máscaras animalescas para si mesmos, em virtude da revolta e da desesperação, a lhes consumirem a alma, que adquirem de fato a semelhança de horrendos monstros entre a humanidade e a irracionalidade. Antes que pudesse continuar nas observações tristes, penetrou um assessor no salão e dirigiu-se à orientadora do Instituto.
Irmã Zenóbia, ambos os desequilibrados que deram entrada anteontem romperam as celas e tentam fugir. A orientadora atalhou a notificação expedindo ordem. Prendam-nos imediatamente com a colaboração dos vigilantes. Temos responsabilidade. A expedição que Nulos confiou regressará amanhã, nas primeiras horas. Encontrava-se o cooperador junto à porta de saída quando outro auxiliar apareceu atento. Irmã, disse respeitoso, as notas da crosta chegaram agora. O chefe da missão Figueira, em atividade desde semana finda, pede sejam preparadas acomodações para 3 recém-desencarnados depois de amanhã. Tomarei providências, informou a diretora, sem se alterar. Íamos reiniciar a palestra, mas aproximou-se uma jovem serviçal, fazendo também sua participação. Irmã Zenóbia, a turma de vigilância que descansou há 3 dias voltou a postos. Mande a retomar seus lugares, recomendou ela, e que os irmãos exaustos repousem convenientemente. Afastou-se a ativa emissária, e quando eu pretendia, por minha vez, comentar a movimentação de trabalho da casa, outro colaborador assomou à porta e avisou: Irmã, a expedição Fabrino pede auxílio da crosta para os serviços das reencarnações expiatórias de que se encontra encarregada. A mensagem assinala serviço urgente para a noite próxima. Que devo responder? A orientadora refletiu um pouco e orientou. Transmita o comunicado aos irmãos Gotuso e Hermes. Estarão talvez disponíveis. Mais tarde, expediremos resposta. Pretendíamos retomar a instrutiva conversação, mas em se fazendo novo silêncio, outro ajudante de fisionomia visivelmente alterada surgiu à porta para informar. Irmã Zenóbia, a nota do dia, vinda do plano superior, manda comunicar-lhe que os desintegradores elétricos passarão por aqui amanhã. Ó, o fogo, replicou a diretora, patenteando agora inexcedível emoção. Bem o suspeitei, ponderou, acrescentando. O nosso ambiente está conturbado. A passagem dos monstros é sinal de que a limpeza será urgente. Depois daqui, nós temos então outras tarefas, que acabam aqui se desenvolvendo, e a gente vê então no próximo encontro, depois desse embate que se desenvolveu aqui entre esses espíritos ainda perturbados e também contra a instituição. Então, bastante coisa acontecendo, uma dinâmica muito, um dinamismo muito ativo no plano espiritual, nesse conflito entre virtudes e imperfeições, entre o bem e aquilo que nós interpretamos como mal, que na verdade nada mais é do que o egoísmo ainda é muito imperativo no coração desses espíritos. Então, meus amigos, paramos por aqui o nosso encontro de hoje. Mais uma vez aqui, página 35 foi onde nós paramos, aqui nesse capítulo número 4, a casa transitória, enquanto André Luiz se prepara nessas horas finais, antes de começarem o trabalho propriamente dito, que eles vão realizar, que é exatamente esse trabalho de auxílio a espíritos que estão desencarnando. Então, vimos essa grande movimentação no plano espiritual, as grandes preocupações, e mais do que isso, o que é interessante a gente lembrar é quando começamos a ter essa descrição do plano espiritual, trazendo para nós essas esferas inferiores, nós podemos então dimensionar também a qualidade dos trabalhadores nesses lugares, que atuam com esses espíritos ainda nessa condição de perversão, esses espíritos agressivos, mas ainda espíritos que necessitam de auxílio, independente do grau de maldade que apresentam. Então, vemos os diretores, os trabalhadores, tanto nesse caso como também vimos lá nos mensageiros trabalhadores semelhantes, aquele grupo, aquela pequena família que André Luiz conheceu quando fazia aquela visita aqui à crosta e passaram então por aquele instituto. Então, temos aí essa descrição e no próximo encontro traremos aqui mais informações ainda sobre o que acontece no plano espiritual, especialmente naquela esfera. Página, então, mais uma vez,